Faltam 22 dias para César Maia deixar a Prefeitura do Rio. O primeiro mandato dele foi há 16 anos. Ao todo ficou 12 anos no governo e ainda fez um sucessor, Luiz Paulo Conde, na eleição de 96. Pois é, para fazer um balanço de todo esse tempo como prefeito da capital do estado, nós recebemos César Maia aqui no nosso estúdio. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, prefeito. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Fazendo um balanço, então, de todos esses seus anos, dessas suas administrações, que são muitas, qual foi o seu grande acerto e onde é que o senhor errou? Olha, Renato, o grande acerto, eu não tenho nenhuma dúvida, foi construir pela primeira vez no Brasil um sistema de controle interno, autônomo, profissional, financeiro e jurídico. No Brasil todo, os ministros e secretários nomeiam os seus assessores jurídicos e nomeiam os seus inspetores de finanças. Na Prefeitura do Rio, não. Isso é nomeado autonomamente pela Procuradoria e pela Controladoria. Você vê que a Prefeitura do Rio, desses anos todos, basicamente não tem escândalo. Não é porque nós servidores públicos municipais, sejamos mais honestos do que ninguém. É porque nós temos um sistema de controle que, na raiz de qualquer tipo de irregularidade, acusa e inicia o processo de correção. Eu acho que esse é um legado da minha administração que eu entendo que deveria ser repetido no Brasil todo, principalmente a nível federal. Eu lhe garanto que esses mensalões, esses sanguessugas, nada disso poderia acontecer se se tivesse um sistema de controle interno autônomo. E o seu grande erro, prefeito? Talvez tenha sido, no caso do Pan-Americano, eu ter assumido responsabilidades que foram além da capacidade da Prefeitura. Para você ter uma ideia, a Prefeitura tem uma capacidade de investimentos na casa de 700 milhões por ano. O Pan-Americano de desembolso, fora despesas de capital, que não gera desembolso, como concessão de equipamentos, como gabarito da Vila Pan-Americana, a Prefeitura desembolsou 1 bilhão. Com uma capacidade de 700 em 2 anos, ela perdeu 70% da capacidade de investimentos e eu tive que reduzir os investimentos da cidade, né? E tive que reduzir a conservação. Acho que todo mundo percebeu que a cidade piorou em conservação a partir da entrada dos meses anteriores ao Pan-Americano, até depois do Pan-Americano. Da necessidade de se cumprir o PAN. Exatamente. Então eu tirei da conservação e tirei de obras. Com isso, esses recursos desviados de conservação e de obras, eles terminaram impactando a cidade. O cidadão reclamou, reagiu muito. Eu acho que a imprensa fez uma cobertura notável a respeito disso, mostrando... E fazemos até hoje. O senhor deve ter visto no nosso primeiro bloco como é que está a situação do Meier. A gente vai falar disso ainda. Mas ainda falando de PAN, esse talvez não tenha sido o único problema, ter deixado a conservação da cidade de lado. O próprio PAN, pelos números do Correio, o comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos, o PAN deveria custar 380, a construção de todos os equipamentos, como o senhor disse, isso. 380 milhões de reais. Saiu por 3 bi. Não foi saiu, esse número? Não saiu por isso, mas saiu por desembolso 1 bilhão e 800. Repetindo, os números são do Correio, mas partindo de 380, chegando a esse número, que diferença, né, prefeito? Aí está o problema, porque quando nós fomos à Cidade do México para defender a nossa candidatura para o Pan-Americano, nós apresentamos uma candidatura para os Jogos Pan-Americanos. Depois, quando nós voltamos, o Comitê Olímpico Brasileiro, tendo ouvido o COI, nos pediu que nós realizássemos um Pan-Americano de nível olímpico. Um ginásio virou uma arena NBA. Uma pista de atletismo com uma arquibancada móvel virou um estádio olímpico. Um velódromo provisório virou um velódromo permanente com uma madeira de siberiana, com tratamento holandês. Então, esse custo, ele não aumentou porque as coisas ficaram mais caras. É porque o Pan-Americano mudou de padrão e mudou de patamar, por pedido do COB, para dar garantias à nossa candidatura 2016. Mas, prefeito, desculpa cortar o senhor, há que se dizer também que várias promessas não aconteceram. O metrô, importantíssimo, era uma delas. As pistas de atletismo do Engenhão não estão sendo usadas. O Parque Maria Lenk também está fechado. O senhor está satisfeito com o legado do PAN? Renata, primeiro, não havia legado urbano do PAN. Quer dizer, nunca o projeto do PAN previu a necessidade de metrô, até porque a nota mais alta que nós tivemos em Atenas foi a gerência de trânsito. Essa sim que nós tínhamos que intervir. Mas o senhor não prometeu o metrô? Não. O que nós dissemos sempre é que o PAN iria alavancar a possibilidade de obras que não tinham vinculação com o PAN. Até porque um metrô, você vai levar quantos anos para construir?
Quer dizer, sairia do Pan-Americano, não era o problema. Agora, esses equipamentos, eles foram concedidos. Por exemplo, o Parque Maria Lenk, ele foi concedido ao COB e à Federação Brasileira de Esportes Aquáticos. E eles estão fazendo um master plan para uma utilização plena desses equipamentos. O velódromo estava com sobreuso, o que gerava riscos de deterioração do equipamento muito sofisticado. De novo, o COB pediu para ele o equipamento e nós transferimos. Eu tenho certeza absoluta que o Botafogo vai se entender com a Federação e a Confederação Brasileira de Atletismo e a pista vai passar a ser utilizada. Certamente o PAN vai marcar a sua administração, assim como o Favela Bairro, um projeto muito importante que mudou a cara de muitas favelas da cidade e beneficiou muitos moradores, é verdade. E começou há 16 anos, no seu primeiro mandato. Mas a gente percebe que ainda há problemas nas favelas do Rio, as favelas ainda são um grande problema, talvez o maior de todos, visto a situação que as pessoas vivem lá. Mesmo favelas que foram beneficiadas pelo Favela Bairro. Faltou alguma coisa no Favela Bairro? Não. Faltou apenas o processo de complementação da última fase, que já foi iniciada. E vou te dar um número, Márcio. O Rio de Janeiro, censo de 1991, ele tinha 40% das crianças de 5 e 6 anos fora da escola. O último PNAD, 6%. O número correto seria um 2, 2,5%, que tem crianças migrantes, tem crianças doentes. Mas 40% de crianças fora da escola passar para 6 é uma extraordinária vitória. Nós quadruplicamos o gasto de saúde com toda a crise. Mas isso tem relação com o Favela Bairro? Evidentemente que sim. O Favela Bairro, ele compreende não apenas a urbanização, mas ele compreende a introdução de equipamentos de educação, de esporte e de saúde. Não tem dúvida nenhuma, 600 mil pessoas foram beneficiadas com o Favela Bairro. Porque as crianças abandonadas não estão apenas na zona sul do Rio, elas estão nas favelas, onde muitas vezes as câmeras de televisão não alcançam em função da presença do tráfico de drogas. Essas crianças que andavam circulando nas vielas das favelas estão dentro da escola. Quer dizer, um ganho enorme do aspecto social das intervenções que nós fizemos em favelas. Prefeito, vamos falar um pouquinho de transporte. O senhor projetou e iniciou obras importantíssimas para a cidade, a exemplo da linha amarela, só que algo aparentemente menos difícil, que foi a reorganização do sistema de ônibus da cidade, não foi feito. Sobram ônibus na Zona Sul e faltam ônibus na Zona Oeste. E no seu governo também as vans proliferaram. O que deu errado? Bem, aí é uma questão complexa, né, Renata? Porque as empresas de ônibus, eu acho que eu não estou falando novidade, eu acho que todo mundo sabe, tem um enorme poder no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Eu fiz uma licitação agora para dar curso ao prazo que se extinguiu de concessão das empresas de ônibus, está parada no Judiciário. Então, esse poder das empresas de ônibus, eles, eu diria, impedem a ação do poder público sobre eles. Isso é um fato absolutamente conhecido na cidade. Eu te trago recortes de 94, de 95, com as mesmas questões de intervenção. Eu intervi na Zona Sul, criei uma canaleta, tirei os ônibus do corredor da Zona Sul, construímos a canaleta e os ônibus fizeram uma fila tão gigantesca, porque eles foram à justiça e não saíram da Zona Sul, que teve que acabar a canaleta. Eu tirei os ônibus intermunicipais do tráfego da Rio Branco, o que é um absurdo. Ali, né? Muito bem, foram à justiça, derrubaram o meu decreto e trafegam na Rio Branco. Aí se trata de uma questão política. Como é que se pode quebrar o poder das empresas de ônibus? Uma maneira é a expansão do metrô e um uso muito maior da supervia, que é subutilizada, porque isso eles passam a ter um poder menor. Agora, o que cabe à Prefeitura é a gestão do transporte rodoviário. Com os ônibus nós tivemos avanços, mas muito longe da necessidade. Por exemplo, o sistema de integração, que começou e avança muito bem, com o metrô e agora a integração ônibus-ônibus. Nós realizamos um volume tão grande de obras rodoviárias na cidade que a velocidade do tráfego no Rio, que não é nenhuma maravilha, mas ela hoje é maior do que era em 92. Você levava 45 minutos para entrar na boca do túnel Rebouças, com a linha amarela que desviou o tráfego para a Zona Norte, você entra em 7, 8 minutos. É que as reclamações são muito grandes em relação aos ônibus da cidade e também são grandes, como o senhor mesmo admitiu aqui. São verdadeiras. Como o senhor mesmo admitiu aqui, a questão da ordem urbana, que já foi uma das suas bandeiras, ordem e progresso, a gente via nos cartazes pela cidade.
No início o senhor conseguiu tirar alguns camelôs das ruas. Alguns? Mas a gente... em algumas áreas, perdão, em algumas áreas... Mas, não. Pelo amor de Deus. Não, estou lhe concedendo uma vitória. Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou lhe concedendo uma vitória. Não. Agora vamos corrigir. Não, Avenida Atlântica, o calçadão, as barracas de camelô ocupavam todo o calçadão da Avenida Atlântica. Você, no 5º andar, não conseguia enxergar uma pedra portuguesa. Na Nossa Senhora de Copacabana, as barracas eram chumbadas 24 horas por dia. Você não podia andar de cadeira de rodas, o senhor tem toda a razão. Bicicleta. Mas eu estou falando de 30 intervenções nos grandes corredores de bairro, na Ilha do Governador, na Penha, em Madureira, em Campo Grande, em Santa Cruz, em Bangu. Mas por que aparentemente, pelo amor de Deus, mas por que aparentemente essa batalha contra os camelôs perdeu o fôlego? Nós mostramos a nossa reportagem do Meyer agora. Calçadas tomadas de novo. Não faltou persistir no problema? O centro da cidade é a mesma coisa. Mudou completamente a qualidade, Márcio. Não, mas no Meyer está assim, no centro da cidade está assim. Na época de Natal, os camelôs voltam para vender suas bugigangas coreanas, chinesas, etc., ali de Natal. E a fiscalização? Sim, a fiscalização ela está pronta para um padrão de intervenção. Na hora que você tem uma concentração maior, como é o caso nas vésperas de Natal, a gente tem problemas. Mas vou te contar, o que você tem hoje é aquilo que eles chamam de paraquedas e o gato e rato, rapa. Agora, você não tem mais barraca fincada, chumbada nas ruas. O pedestre recuperou o poder da calçada. Problemas temos. Agora, uma coisa é você sair dessa posição e melhorar a 90%. Quando a curva chega aqui embaixo, o plus, o adicional, se torna muito mais difícil, muito mais complexo. É que as queixas continuam, né? Mas é natural. Se o povo não reclamar, quem vai reclamar? Prefeito, Rio Cidade foi outro projeto importantíssimo do senhor para a renovação da cidade, tanto na Zona Sul como também na Zona Norte, com a vantagem na Zona Oeste, sim, com certeza, com certeza. Esse com a foi o maior vantagem de de todos. que o seu sucessor também deu continuidade a ele. Só que o que a gente percebe a partir dos últimos anos é que o foco foi desviado para as grandes construções, os grandes equipamentos, como, por exemplo, a Cidade da Música. Na sua opinião, essa troca compensou ou teria valido a pena revitalizar, restaurar outros bairros? Não há contradição nisso. A contradição aconteceu com o Pan-Americano, que me retirou um valor em 2 anos, igual, como eu disse, 70% da nossa capacidade de investimentos. Isso reduziu o volume de intervenções. Agora, a Cidade da Música era uma obra totalmente planejada na minha campanha de 2000, era o Museu Guggenheim. A ideia conceitual era o Rio recuperar a centralidade cultural que perdeu, com um grande equipamento centralizador de artes plásticas. Perdemos na Justiça. Que seria na Zona Portuária. Na Zona Portuária. Perdemos na Justiça, mas a ideia de um grande equipamento centralizador para o Rio de Janeiro recuperar a sua centralidade cultural permaneceu. Saímos de artes plásticas para artes musicais. Essa obra não é uma obra para as próximas eleições, para ganhar votos. Certamente essas obras menores dariam mais votos. É uma obra para as próximas gerações. Do Rio recuperar aquilo que foi para São Paulo e que precisa reter, precisa trazer de volta e recuperar a sua condição de centro cultural do Brasil. Prefeito, vamos fazer um rápido intervalo para, depois dos comerciais, continuar essa entrevista. Isso. Em pauta, no nosso próximo bloco, saúde, dengue e educação.